Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um momento de culto que o Senhor nos permite oferecer a Ti neste dia, Pai. Obrigado pela escola dominical. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão da Igreja Presbiteriana de Catanduva, por cada família representada. E nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, Pai, de cada um de nós, tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Deus, sara, Pai, as nossas enfermidades, renova-nos, ó Deus, com a Tua palavra, que neste culto, ó Deus, nós possamos sentir a Tua presença, e que nós possamos ouvir a Tua voz, e que nós possamos, ó Deus, glorificar ao Senhor, ó Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos ler a Bíblia no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 22. Salmo 25, verso 1 a 22. Diz assim a palavra de Deus. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas verdades. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em Ti refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Irmãos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus amado, nós Te louvamos pela Tua palavra que foi lida. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, e apaga as nossas transgressões. Ó Deus, nos dê a bênção, Pai, de uma vida santa, uma vida reta. Nos liberta, Pai, de cada pecado que nós temos cometido. Que o Senhor possa nos restaurar, nos fortalecer. A cada um, Pai, a cada servo e serva do Senhor, que nós possamos ser restaurados por Ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora, nesse momento, agradecer a Deus pelo ar, pela vida, pela salvação. E esse momento de ação de graças, nós vamos ler em Malaquias, capítulo 3, versículos 10 ao 12. Malaquias, capítulo 3, versos 10 ao 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse momento de ação de graças, nós possamos agradecer a Deus todo o bem que nós temos recebido e possamos ser fiéis em toda a sua palavra. Com vocês agora a equipe de música, nossa irmã, nossa família Rinaldi, nosso irmão Fernando, Patrícia Rinaldi, Thalita e Carol Rinaldi irão nos conduzir com cânticos de adoração. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos vendaste e os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, o teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
e o teu trabalho é descansar em mim. Meus amados irmãos, que bênção podermos agora termos um tempo para lermos a palavra de Deus. E antes da leitura da palavra do Senhor, eu quero cumprimentar, como presidente do presbitério de São José do Rio Preto, em nome do presbitério de São José do Rio Preto, eu quero parabenizar a Igreja Presbiteriana de Mirassol, que neste mês de agosto está completando mais um ano de organização. O trabalho iniciou em 1925 e a igreja foi organizada em 1963. Então, esse ano 2020, a Igreja Presbiteriana de Mirassol está completando mais um ano de igreja organizada para a honra e glória do Senhor. Em nome da Igreja de Catanduva, do Conselho da Igreja Presbiteriana de Catanduva, nós parabenizamos também, juntamente com todo o presbitério de São José do Rio Preto, parabenizamos a Igreja Presbiteriana de Mirassol, o Conselho, a Junta Diaconal, ao reverendo Gerson e a sua família. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Mirassol. E agora nós vamos compartilhar essa mensagem aqui com a Igreja de Catanduva e também, simultaneamente, com a Igreja Presbiteriana de Mirassol. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Atos capítulo 1, versículos de 1 até 5. E antes, nós vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agora que vamos ler a Tua Palavra, pedimos que o Senhor ilumine, ó Deus, a cada um de nós, para que nós possamos ouvir Tua voz, para que nós possamos ler Tua Palavra, para que nós possamos entendê-la, para que nós possamos praticá-la. Fale através de mim, tome a minha vida em Tuas mãos, que eu possa falar agora revestido com o Teu poder, as grandezas do Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Atos, capítulo 1, versos de 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o seguinte tema: Jesus Cristo, a única esperança para a humanidade. Nessa época de Covid, onde nós estamos com os templos fechados, onde nós vivemos uma época super diferente, com o isolamento social, com as empresas fechadas, com as igrejas fechadas, com os cultos online, com as repartições públicas, com as suas atividades diminuídas, as escolas fechadas, nós temos visto a grande fragilidade da raça humana. E com essa situação, desta pandemia da Covid-19, Deus está nos dando a graça e a oportunidade de perceber o quão frágil e o quão limitada é a humanidade. E a humanidade, nesses dias dessa pandemia, conseguiu perceber que confiar na ciência, confiar na economia, confiar na política, confiar na vitalidade, na inteligência humana, nos projetos humanos, essa esperança, essa motivação de esperar nessas coisas, nós temos visto de forma cabal que essa esperança foi fracassada, foi frustrada, justamente porque a economia, a política, a ciência,
a força humana não é capaz de garantir a vitória, a felicidade e a bênção. Para a igreja de Mirassol, que está completando mais um ano de vida, eu creio que esse tema é muito relevante para nós aqui de Catanduva e para a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra e para a humanidade de uma forma geral. Esse tema e essa mensagem é muito pertinente, porque nós temos visto pessoas desesperançadas, nós temos visto pessoas aterrorizadas, nós temos visto pessoas que estão em pânico por causa da questão da doença, por causa da questão do desemprego, por causa da questão da morte. Quem é que pode nos defender contra esse vírus? Quem é que pode garantir a saúde? Quem é que pode garantir o emprego? Quem é que pode garantir a vida? Nós temos visto que onde o homem tem colocado a sua esperança, o homem tem encontrado somente derrota e somente fracasso. O contrário de Lucas. Lucas que não andou com Jesus. Lucas que foi amigo de Pedro, amigo dos demais apóstolos, amigo de Paulo. Lucas que não era judeu, Lucas que era grego. E que se converteu ao evangelho por causa do testemunho dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Esse homem que era médico por profissão e historiador por hobby, ele querendo firmar o seu amigo Teófilo na fé, ele então escreveu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, para mostrar que Jesus Cristo é a única esperança da humanidade. E por que nós podemos definir e defender essa tese? Primeiramente, por causa de quem é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o unigênito de Deus, é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, cresceu numa família pobre, nasceu num lar que foi alvo de grandes perseguições, desde o seu nascimento. No seu nascimento, o rei Herodes queria matá-lo. Depois que ele nasceu, houve uma grande perseguição contra os bebês do sexo masculino, e ele teve que se refugiar com seus pais, ainda bebê, no Egito. E depois de 2 anos, depois da morte do rei Herodes, é que ele teve condição de retornar para o seu país, ou para a sua região. Jesus, sendo quem era, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, não nasceu num bercinho, não foi colocado num bercinho onde as crianças nascem, mas ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Ele nasceu junto com os animais, porque as pessoas não deram lugar para ele nascer. Embora sendo pobre, embora sendo de uma família muito pobre, perseguido, teve que morar fora do seu país. A Bíblia fala que ele teve o convívio com seu pai, José, aqui na terra até pelos 12 anos nós temos certeza, nós não sabemos quando que José faleceu, mas Jesus ele foi como arrimo de família, aprendeu a profissão do pai, foi carpinteiro, e aprendeu a profissão do seu pai, e como arrimo de família, ele ajudou a criar os seus irmãos, e ajudou a sustentar a sua mãe. Embora sendo uma pessoa que nasceu num lar totalmente pobre, numa situação muito adversa, Jesus sendo o Messias prometido, ele entra no cenário público aos 30 anos de idade. E a sua vida é marcada pela presença do próprio Deus. Ele sendo Deus, esvaziou da sua glória, mas ele foi revestido com o Espírito Santo de Deus. E o evangelista Lucas, o mesmo historiador que escreveu Atos, ele então fala que ele escreveu para Teófilo as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas Jesus é a única esperança pela pessoa que ele é. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem até mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus ele é a única esperança da humanidade por aquilo que ele diz quem ele é.
ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo é a única esperança para o mundo, para a humanidade, por aquilo que ele disse quem ele era. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus amados irmãos, entendendo Jesus, a pessoa de Cristo, nós poder decifrar essa grandiosa personalidade, quando nós olhamos pelo menos na vida de Pedro, quando Jesus disse para que ele lançasse as redes, e ele obedecendo a palavra de Jesus, ele pegou uma quantidade imensa de peixes, ele viu que Jesus não era uma pessoa comum, ele se prostrou diante de Jesus e o adorou, e o reconheceu como Deus. Nós temos pessoas como aquele leproso, que vendo Jesus, se prostrou diante dele, falando: Senhor, se queres, podes me tornar limpo. Jesus disse: eu quero. Tocou no leproso e ele se tornou limpo. Aquela mulher com fluxo de sangue, que nem conseguia chegar diante de Jesus, ela disse: se eu tocar ao menos nas suas vestes, eu serei curada. E ela o fez, e assim foi. Quantos homens e mulheres que tiveram um encontro com Cristo, com a pessoa mais importante que já pisou neste mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que a igreja precisa, aquilo que a sua família precisa, aquilo que a humanidade precisa, não é do poder político, não é do poder econômico, não é do poder da ciência. O que essa humanidade, o que nós, o que a sua igreja, o que eu preciso, é de Cristo Jesus. E essa pessoa maravilhosa que Ele é. O fato de nós conhecermos Jesus, o fato de nós relacionarmos com Ele, vai nos traduzir e explicar a grande questão de esperança que nós passamos a ter, porque nós encontramos o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que transformou centenas de milhares de pessoas no passado, e está transformando centenas de milhões de pessoas no presente, porque Jesus é a única esperança para a humanidade, porque Ele é Deus, Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem, e Ele veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Amados irmãos, uma segunda resposta: por que Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade? Não é somente acerca da sua pessoa, mas acerca daquilo que Ele fez. A palavra de Deus mostra que Ele curou, que Ele amou, que Ele transformou uma quantidade imensa de vidas. A obra de Cristo, a sua manifestação de vida, trazendo saúde, trazendo cura, trazendo ressurreição. Mas a maior obra que Ele veio fazer, não foi trazer saúde para o doente, não veio trazer vista para o cego, não veio trazer libertação para o cativo. A maior obra que Jesus Cristo veio trazer foi a salvação para a humanidade. Foi a libertação dos pecados, a libertação da condenação dos pecados, como diz Paulo em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obra de Cristo, Jesus veio trazer e veio fazer a nossa salvação realidade, a nossa redenção. Veio pegar um homem caído no pecado, caído nas trevas, caído na escravidão da iniquidade, e fazer dele um novo homem, como fez com o apóstolo Paulo, um perseguidor de Cristo, o inimigo da cruz, o inimigo da igreja. Mas um dia Jesus Cristo tocou na vida desse homem, e esse homem caiu por terra, e caiu nos braços de Cristo, e foi transformado em um perseguidor da igreja. Ele agora passou a ser um seguidor de Cristo, e um perseguido por causa de Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. O que nós precisamos
o que a igreja precisa de Catanduva, o que a igreja precisa de Mirassol, o que a igreja do mundo, a igreja do Senhor na terra, o que ela precisa é de Cristo e da sua obra, o que a humanidade precisa é do Senhor Jesus Cristo e nada mais, porque Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade, pela sua obra. E o evangelista Lucas, ele fala, até o dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus, ele foi assunto aos céus, e antes dele ser assunto aos céus, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e essa autoridade foi dada a ele, por causa daquilo que ele fez. O que ele fez, a palavra de Deus fala que, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amado, Jesus é a única esperança da humanidade, porque a sua obra tem uma profunda relação com aquilo que ele é. Jesus Cristo, ele é o Salvador do seu povo, dos seus pecados. Ele é o Redentor. E porque ele é o Salvador, porque ele é o Redentor, ele foi capaz de dar a sua vida. E a sua vida entregue na cruz do Calvário. Quando ele, morrendo na cruz do Calvário, ele matou a morte, a maior inimiga da nossa vida. A maior inimiga da humanidade é a morte. E Jesus matou a morte com a sua morte na cruz do Calvário. E depois de que ele morreu, ele ressurgiu dos mortos e está vivo. E hoje ele continua agindo. Jesus não parou de trabalhar, ele continua trabalhando. A palavra de Deus fala que ele está ao lado do Pai, à destra do Pai, intercedendo pela sua vida, meu irmão, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela igreja dele, apresentando diante do Senhor, do Pai, as suas mãos e falando: eu intercedo pela minha obra, que foi consumada na cruz do Calvário, onde eu entreguei a minha vida para salvar o meu povo dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Terceiro e último lugar, meus amados irmãos, Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade, porque não só aquilo que ele é, mas também aquilo que ele fez e, sobretudo, aquilo que ele ensinou. Jesus Cristo, ele ensinou as boas novas do alto. As boas novas, elas só são boas novas porque elas vêm da parte de Deus. E essas boas novas apresentam o reino de Deus que foi implantado no coração do homem. As boas novas é o ensino do Evangelho, que é a boa notícia, que é a esperança para o pecador. E essa esperança está em Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou, e está vivo e reina pelos séculos dos séculos, e está voltando para buscar a sua igreja e para julgar os vivos e os mortos. O seu ensino é a verdade, a sua verdade é que liberta, é que transforma, é que preenche o vazio dentro do coração do homem. Meus amados irmãos, o ensino de Jesus é sublime, pois apresenta o perdão de Deus, pois apresenta o amor de Deus, pois apresenta o poder de Deus, pois apresenta a presença de Deus, pois apresenta a graça de Deus, pois apresenta a misericórdia de Deus, pois apresenta a justiça de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, o ensino de Cristo. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus, que é a única esperança para a humanidade. Irmãos, quantas pessoas têm colocado a sua esperança no dinheiro? Quantas pessoas têm colocado a sua esperança na ciência? Quantas pessoas têm colocado a sua esperança nas suas forças? Tudo isso e muito mais, que são colocados como alternativas para a gente depositar a nossa esperança e a nossa fé. Tudo isso são coisas nulas, coisas vãs, passageiras. Quantas pessoas colocam a sua esperança na ideologia política? Quantas pessoas estão firmadas em ideologias? E essas ideologias têm entrado no coração das pessoas, inclusive dentro da igreja. Pessoas que não confiam mais
em Cristo Jesus, mas confia mais em ideologia, no progressismo, nessa ideia de uma salvação terrena. O mundo só será transformado por Cristo Jesus. E essa transformação, ela não se dará de uma forma onde que todas as pessoas serão salvos aqueles que creem em Jesus. O poder de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade. Todavia, é eficaz na vida daquele que crê. E você tem que colocar a sua esperança e a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir, Igreja de Mirassol completando 57 anos. Nós estamos alegres por mais um ano de organização, mais um ano de vitória, mais um ano de bênção. Nós estamos felizes por ver também a boa mão de Deus aqui na igreja de Catanduva. Nós estamos contentes por saber que nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Louvado seja o nosso amado Deus. Como Lucas estava firmado em Cristo e estava querendo firmar Teófilo, nós também devemos firmar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que, como Lucas escreveu esse texto para fortalecer a fé e a esperança de Teófilo em Cristo Jesus, que nós possamos também, nesses dias difíceis, nós possamos firmar a nossa esperança naquele que é a única esperança para a humanidade, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Sabe por quê? Porque o que Ele fez, a sua obra redentora, substitutiva na cruz do Calvário. Sabe por quê? Por causa do seu ensino, a sua verdade que liberta. E sobretudo, porque Jesus Cristo, Ele começou a fazer e Ele continua fazendo a sua manifestação de salvação no decorrer dos anos. Eu quero agradecer a Deus pelo convite da igreja de Mirassol. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de pastorear aqui a igreja de Catanduva. E eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão cultuando a Deus. E a minha palavra, o meu apelo pastoral é que todos nós possamos depositar a nossa vida no único alicerce seguro, na única esperança segura que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos orar, e eu convido você a orar comigo. Maravilhoso Deus e amado Pai, perdoe, Pai, nossa vida, que quantas vezes colocamos a nossa esperança em coisas fracas, em coisas vãs, em coisas supérfluas deste mundo. Nos redirecione, toca em nosso coração, em nossa mente, abra os nossos olhos e nos faça, Deus, compreender que a única esperança para a nossa vida e para a humanidade está em Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana de Mirassol. Te louvamos, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede a ela. Te louvamos pela Igreja de Catanduva. Te louvamos, ó Deus, pelo nosso presbitério São José do Rio Preto. Que nós estejamos firmados na verdade, única verdade, de que é a única esperança para a humanidade que está em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Aos irmãos de Mirassol, a nossa gratidão. Parabéns por mais um ano de vida. Que esse ano que se inicia seja um ano de muitas e muitas alegrias, em nome de Jesus. Eu quero agradecer também aos irmãos de Catanduva, que a bênção de Deus esteja sobre as suas vidas. Nós vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Quero pedir que os irmãos estejam firmes nessa semana. Vamos estar firmes em Cristo Jesus, porque não há outra esperança para nós a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oremos. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. E agora por essa palavra tão oportuna nesse tempo de desesperança, que nós tenhamos esperança firmada em Jesus Cristo, que a nossa fé, que o nosso amor, que a nossa esperança estejam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Redentor, o nosso Salvador amado. Em nome de Jesus que nós oramos. Aleluia
e amém. E agora, amados de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo reinem sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Meus amados, eu agradeço mais uma vez a bênção de nós podermos ter tido esse privilégio de cultuarmos a Deus, na escola dominical, no culto à noite. Agradeço a todos os irmãos que têm trabalhado arduamente, juntamente comigo aqui, na transmissão destes cultos, ao Vinícius Gonçalves, ao Leonardo Matos, ao Fernando Rinaldi, a Patrícia, a Thalita e a Carol, também aos demais irmãos que têm nos auxiliado, ao Dayer, também a Aline, e o Gustavo, a Vitória, a Francine, a Lisandre, ao João Boian, a nossa gratidão ao conselho da igreja, a toda a nossa igreja. Eu quero, antes de encerrar o nosso culto, agradecer aos pais e parabenizar a todos os pais. Que Deus derrame uma bênção especial sobre os pais aqui da nossa igreja e espalhados pelo nosso país e por todo o mundo. E ao meu pai, em especial, que Deus abençoe a todos os pais em nome de Jesus. Também eu quero avisar os irmãos que nós estamos orando para retomarmos os cultos de forma obediente aos protocolos da vigilância sanitária e das leis municipais, estaduais e federais do nosso país. Então, que os irmãos estejam em oração e que nós estaremos informando a todos vocês da data. O conselho estará reunindo em breve para tomar essa decisão. Mas eu peço aos irmãos que estejam em oração sobre isso. Também eu quero agradecer a todos os irmãos que contribuíram. Estamos definindo a compra do equipamento para as transmissões, que vamos continuar. Mesmo depois com o culto público, nós vamos manter a pregação da Palavra de Deus disponibilizada aí também na rede mundial de computadores através da internet. Uma boa semana, que Deus abençoe, em nome de Jesus.